Toda vez que você come açúcar ou qualquer alimento que vira açúcar rápido no sangue, acontece algo dentro do seu corpo que ninguém te ensinou na escola. A glicose não fica só esperando ser usada como energia. Parte dela se gruda de forma permanente nas proteínas e nas gorduras das suas células, dos seus vasos sanguíneos e também dos seus órgãos. Um processo que os pesquisadores documentaram como um dos principais mecanismos do envelhecimento celular. Esse processo se chama glicação, e os compostos que ele forma, chamados AGEs ou AGEs, já foram encontrados no cérebro de pacientes com Alzheimer, nas artérias de quem tem doença cardiovascular, nos rins de quem tem insuficiência renal e na pele de gente que envelhece mais rápido do que a idade real indicaria. Fique até o final, porque eu vou te mostrar o exame que mede esse acúmulo no seu corpo e o que os estudos identificaram que reduz esse processo de verdade. Nos próximos minutos você vai entender o que é a glicação como uma analogia simples que qualquer pessoa consegue visualizar. Vai ver o que esses compostos fazem na pele, nos vasos sanguíneos, no cérebro e nos rins. E vai descobrir também o que a ciência identificou como as formas mais eficazes de desacelerar esse processo, sem modismo, sem suplemento milagroso, só o que está publicado. O que é glicação? Pense quando você assa um pão. O calor faz o açúcar da massa reagir às proteínas do pão, e o resultado é aquela casca dourada e crocante. Isso se chama reação de Maillard. E é praticamente o mesmo processo químico que acontece dentro do seu corpo, só que sem precisar de calor. No seu corpo, moléculas de glicose se grudam sozinhas nas proteínas. O resultado é uma proteína modificada, mais rígida, menos funcional, que vai acumulando esses compostos chamados AGEs ao longo do tempo. A diferença é que o pão você pode jogar fora, já as proteínas do seu corpo, não. Colágeno glicado fica rígido e quebradiço, o que aparece como rugas e perda de firmeza na pele. Proteínas glicadas nas paredes dos vasos sanguíneos deixam os vasos menos flexíveis e mais propensos à inflamação. Proteínas glicadas no olho contribuem para a formação de catarata. Proteínas glicadas nos rins reduzem a capacidade de filtrar o sangue. E isso não acontece só em diabéticos, acontece em qualquer pessoa, numa velocidade que depende diretamente de quanta glicose circula no seu sangue ao longo do tempo. O exame que mostra o quanto já aconteceu. Existe um exame de sangue bem conhecido, a hemoglobina glicada, ou HbA1c. Ela mede a porcentagem da hemoglobina, a proteína dos glóbulos vermelhos, que já foi glicada nos últimos 90 dias. Como os glóbulos vermelhos duram em média 3 meses, o HbA1c funciona como uma foto da sua média de glicose no sangue nesse período inteiro, não só em jejum. O que a maioria não sabe: danos documentados por glicação já aparecem em faixas que a medicina convencional ainda chama de normais, principalmente acima de 5,7% de HbA1c, o limiar do pré-diabetes. Uma revisão no New England Journal of Medicine, com mais de 300 mil participantes, mostrou que o risco cardiovascular já começa a subir de forma mensurável acima de 5,5%, bem abaixo dos 6,5% usados para diagnosticar diabetes. Isso significa que o dano por glicação não é exclusivo de quem tem diabetes, é um espectro, e a maioria dos adultos com alimentação moderna está em algum ponto dele, sem saber. Mas o HbA1c só mostra a glicação da hemoglobina, uma proteína que se renova rápido. O que acontece com proteínas que duram muito mais tempo no corpo é uma história mais séria. O que os AGEs fazem em cada parte do corpo? Quanto mais tempo uma proteína fica no corpo antes de ser substituída, mais tempo ela tem para acumular dano. A hemoglobina dura 90 dias, o colágeno pode durar décadas. Na pele, o colágeno é a proteína mais abundante do corpo, responsável pela firmeza e elasticidade. Quando ele é glicado, as fibras se cruzam de forma anormal e perdem flexibilidade. O resultado visível são rugas mais profundas e pele mais fina. Pesquisadores da Universidade de Cambridge mostraram que os AGEs na pele se acumulam progressivamente com a idade, mas em pessoas com glicemia cronicamente alta, esse acúmulo acontece de 10 a 15 anos mais cedo do que o esperado. Nos vasos sanguíneos. Eles dependem de proteínas flexíveis para se contrair e dilatar. Quando essas proteínas são glicadas, os vasos ficam mais rígidos, o que aumenta a pressão arterial e reduz a eficiência do coração. Uma análise na revista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology mostrou que marcadores de glicação avançada estavam ligados a mais risco de infarto e AVC, independente do nível de colesterol. Nos rins. Eles filtram o sangue usando estruturas de proteína bem delicadas. Quando essas proteínas são glicadas, a capacidade de filtração cai.
A doença renal causada por diabetes é, essencialmente, glicação acelerada nos rins, mas estudos mostram que mesmo em quem não tem diabetes, marcadores de AIDS já estão ligados à pior função renal ao longo do tempo. No cérebro. Uma das descobertas mais preocupantes das últimas décadas é que os AIDS aparecem em concentração alta no tecido cerebral de pacientes com Alzheimer, principalmente nas placas amiloides. Pesquisadores da New York University mostraram que proteínas glicadas no cérebro ativam vias inflamatórias que aceleram o dano neurodegenerativo. Vale uma ressalva importante: ainda não existe uma relação de causa e efeito totalmente comprovada entre glicação e Alzheimer. A ciência ainda está mapeando isso, mas a associação é forte o suficiente para vários grupos de pesquisas investigarem os AIDS como alvo de tratamento. O detalhe que quase ninguém conta: você não acumula AIDS só por dentro, através da glicação causada pelo açúcar no sangue. Você também come AIDS prontos, e a quantidade deles na comida depende muito mais de como o alimento foi preparado do que o próprio ingrediente. Pesquisadores do Mount Sinai Medical Center, em Nova York, liderados pela doutora Ellen Vlasera, publicaram dados extensos sobre isso. A conclusão? Alimentos preparados em temperatura alta, como grelhados, fritos, assados, bem quentes, têm concentração de AIDS muito maior do que os mesmos alimentos cozidos em temperatura baixa ou no vapor. Um frango grelhado tem entre 5 a 8 vezes mais AIDS do que um frango cozido no vapor. Um bacon frito tem uma quantidade desproporcional comparado ao mesmo alimento, preparado em temperatura mais baixa. Nem todo esse AIDS ingerido é absorvido, parte é eliminado, mas estudos mostraram que entre 10 a 30% do que você come é absorvido e entra no seu estoque interno, digamos assim, de compostos glicados. Na prática, mesmo quem já cortou o açúcar pode estar aumentando a sua carga de AIDS se preparar sempre carne e proteína em fogo bem alto. É um detalhe que a ciência já documentou, mas que quase nunca chega ao público. As 5 estratégias com mais evidência. Aqui está o que os estudos publicados identificaram como as formas mais eficazes de reduzir a glicação e os AIDS, tanto os que você produz por dentro quanto os que você come prontos. Primeiro, controlar o impacto glicêmico da alimentação. Essa é a base. Reduzir os picos de glicose no sangue, principalmente depois das refeições, é a forma mais direta de reduzir a glicação interna. Não precisa eliminar todos os carboidratos, é sobre escolher carboidratos de menor índice glicêmico, combinar com proteína, gordura e fibra, o que atrasa a absorção, e distribuir a indigestão ao longo do dia para evitar picos repetidos. Uma revisão na Diabetes Care mostrou que trocar carboidratos de alto impacto glicêmico por opções mais suaves reduzia o HbA1c de forma mensurável em adultos pré-diabéticos, sem precisar cortar carboidrato por completo. Segundo, mudar o método de preparo. Esse é o dado mais surpreendente. Uma análise do mesmo grupo da doutora Vlasera mostrou que os adultos que passaram a usar métodos de cozinhar em baixa temperatura, como cozido, vapor ou escalfado, por 4 semanas, reduziram os marcadores de AIDS no sangue entre 30% a 60%, sem mudar nada na comida em si. Mesmos alimentos, mesma quantidade, só o método de preparo mudou, e a carga de AIDS caiu mais da metade em alguns participantes. Isso não significa nunca mais comer carne grelhada, e sim significa reduzir a frequência e usar métodos alternativos como base do preparo. Terceiro, exercício físico. O exercício regular melhora a sensibilidade à insulina, o que reduz a média de glicose no sangue ao longo do tempo. Isso também reduz diretamente a taxa de glicação interna. Uma meta-análise no Diabetes Research and Clinical Practice confirmou que exercício aeróbico e de força, separados ou combinados, reduziam o HbA1c em adultos pré-diabéticos e com diabetes tipo 2, com efeito comparável ao de alguns remédios de primeira linha. Quarto, vinagre antes das refeições. Esse é o dado mais surpreendente da área. Estudos do European Journal of Clinical Nutrition mostrou que tomar vinagre, principalmente vinagre de maçã, antes ou durante refeições ricas em carboidrato, reduzia o pico de glicose depois da comida em 20 a 35%. O motivo? O ácido acético atrasa o esvaziamento do estômago e a digestão do amido, o que reduz a velocidade com que a glicose entra no sangue. Não é milagre, mas um resultado repetido em vários estudos, com mecanismo biológico bem claro. E quinto, compostos naturais. 2 se destacam na literatura. A carnosina, encontrada na carne e disponível como suplemento, mostrou inibir a formação de AIDS em estudos de laboratório e com animais. A evidência em humanos ainda é limitada, mas crescente, publicada no Biochemistry Journal.
Já os polifenóis, principalmente resveratrol, quercetina e curcumina, mostraram capacidade de bloquear os receptores que os AIDS usam para causar dano em vários estudos. O efeito antiglicação de frutas escuras, cúrcuma e chá verde está documentado em revisões no Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vamos resumir o que a ciência documentou sobre açúcar, glicação e envelhecimento. Primeiro, glicação é o processo em que as moléculas de glicose se grudam de forma permanente nas proteínas do corpo, formando os AIDS, que comprometem a função dessas proteínas com o tempo. Segundo, os AIDS se acumulam no colágeno da pele, nas paredes dos vasos, nos rins e no cérebro e estão associados a envelhecimento mais rápido, risco cardiovascular, perda de função renal e doenças neurodegenerativas. Terceiro, você também consome AIDS prontos na comida, e o método de preparo pesa mais do que o próprio alimento. Temperatura alta significa muito mais AIDS. Quarto, o HbA1c mede indiretamente a sua taxa de glicação dos últimos 90 dias, e os danos documentados começam abaixo dos limites em que a medicina convencional considera preocupantes. E quinto, 5 estratégias com evidência publicada reduzem essa carga: controlar o impacto glicêmico da dieta, mudar o método de preparo, se exercitar, tomar vinagre antes das refeições e incluir polifenóis na alimentação. Glicação não é um processo inevitável, é um processo que responde diretamente às escolhas que você faz na hora de comer e de preparar a comida. E os estudos mostram que até adultos com HbA1c elevado conseguiram reduções mensuráveis com mudanças de estilo de vida em 3 a 6 meses. Se você chegou até aqui e já está pensando em pedir um HbA1c no seu próximo exame de sangue, o canal está cumprindo seu papel. O objetivo aqui é esse: trazer ciência do envelhecimento em linguagem simples, para você tomar decisões mais informadas sobre a própria saúde. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo.